na transmissão ao vivo do YouTube, pessoal falando aí, criticando também essa declaração do Sete Câmara. Agora o Hugão já prometeu que vai criticar, apesar da vitória, a atuação do Cruzeiro no final de semana. Isso daqui a pouquinho, vamos ver como é que foi o clima desse jogo. Pode colocar na conta do goleiro Fábio os créditos da vitória. Pelo menos boa parte dela. Se não fosse o pênalti defendido por ele aos 47 do segundo tempo, o Cruzeiro deixaria o campo sem os 3 pontos. Se eu pulo para outro canto, eles iam falar que ele bateu bem, que deslocou o goleiro, né? Então não tem pênalti mal. Tem sim a pressão que é para bater e tanto para pegar hoje, né? Hoje, cada ano que passa, as responsabilidades dos goleiros estão cada vez mais aumentando porque os goleiros evoluíram, né? A gente está tendo um aproveitamento muito bom. E não foi só por causa do pênalti não, viu? Vencer o Uberlândia no Mineirão foi uma tarefa complicada do início ao fim do jogo. O gol da vitória, marcado pelo zagueiro Arthur, só saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Antes disso, estava tudo igual. Pedro Bicalho tinha feito dele e Julián empatado a partida. O campeonato é disputado, igual o Fábio mesmo falou, tem outros 11 do outro lado, né? Então, assim, o que vale é os 3 pontos e buscar a classificação para o mata-mata, o Cruzeiro vem forte. Como ganhou, tá bom, né? Se tivesse perdido ou empatado, a gente ia estar mais na bronca ainda. Mas eu tô feliz, tô confiante. Esse ano aí vai ser o ano da reconstrução, se Deus quiser. Mesmo depois de 4 partidas sem vencer, o resultado não foi um único detalhe importante para o Cruzeiro aqui no Mineirão. O jogo também marcou a estreia, ou a reestreia de Marcelo Moreno, a 3ª passagem dele pelo clube. E o atacante foi decisivo, não balançando as redes. A boa assistência no primeiro gol foi dele. Pois é, a vitória voltou e Marcelo Moreno, agora oficialmente também. Eu não estou 100% ainda, mas quando a gente entra em campo e vê a torcida apoiando, vê a torcida torcendo pelo time, a gente vai na raça, como foi hoje. Muita entrega da minha parte para ajudar o nosso time. Obviamente que eu queria dar de presente um gol nessa reestreia minha, mas eu fico mais feliz pela vitória que a gente teve. Boa, Marcelo. Só achei que você foi um pouco prejudicado exatamente por algumas coisas que eu vou falar depois, na hora que a gente mostrar que é coletivo da Adilson Batista. Apenas uma informação, o Cruzeiro está indo atrás do Jean, que não vai ser usado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. É um volante polivalente que pode chegar para agregar nesse grupo aí, né? Já estaria chegando em BH, né? Estaria chegando. O que precisa nesse momento agora, Adilson, é organização e estrutura tática para que essas peças se encaixem no time, porque sem isso o time não vai funcionar de jeito nenhum. Mas eu falo isso depois da sua coletiva. Agora vamos ver. Pai. Se quiser pedir o Lisca, pode. Pelo menos ganhou, né, velho? Pelo menos ganhou. Vamos acompanhar. Exatamente, pelo menos ganhou. Vamos lá. Aí, Hugão. Ô, Bel, vou te falar uma coisa. Surpreendeu, né? Me surpreendeu, porque depois... Aí foi bem no início do jogo, depois encheu um pouco ali o anel, o amarelo inferior também. 12.035 presentes. Hugão. Numa chuva que tava pós-carnaval, com o preço do ingresso do jeito que é, meu amigo, pra mim isso aí é recorde de público e o torcedor tem direito de reclamar assim ao conselho gestor pelo ingresso mais barato. E o homem aí, o homem chegou. Né? Mas logo no início, o Uberlândia, né, aproveitou um pouco do que eu vou falar daqui a pouco, que é um pouco dessa falta de organização do Cruzeiro. Aí um lançamento maravilhoso, o Maurício encontra o Marcelo Moreno, e o Marcelo Moreno, olha aí, Robertson. Tá vendo, Robson? É isso aí que você tem que fazer, que a gente fala. Dar um combate, morder, sabe? Ir lá em cima da defesa adversária, buscar. E aí o Pedro Bicalho, garoto. Do Moreno, hein? Pois é. E o Pedro Bicalho, que é um garoto que estava estreando ontem, fazendo esse gol aí. Né? Um dos meninos que eu acho que tem muito valor e muito potencial. Só que aí depois, Bebel, foi isso aí, ó. Um Deus nos acuda danado. O Uberlândia, sabe, vindo pressionar o Cruzeiro. Né, o Cruzeiro no primeiro tempo tentando alguma coisa ali, mas isso sempre acabava nisso aí, ó. Né, finalização em que a gente olhava e falava assim, ó, tá, e aí? Estrutura, organização, né? A gente vai encontrar isso que horas desse time, né? Marcelo Moreno tendo que voltar para dar esse combate, o Fábio, né, tendo que salvar o time do Cruzeiro, o Uberlândia pressionando, e em poucos momentos, quando o Marcelo Moreno tinha essa chance, aí ele sempre comparecia. Mas já melhorou a qualidade do ataque, né? Melhorou porque é um jogador diferenciado. Marcelo Moreno é um jogador diferenciado.
E aí acontece isso aí que está acontecendo sempre na falha da defesa do Cruzeiro. Ninguém sobe. O atacante, ele sobe sozinho, né? O jogador do sistema ofensivo do adversário sobe sempre sozinho dentro da área e ninguém dá esse combate, né? E aí, o que acontece? Isso aí é treinador. Treinador que tem que treinar, tem que exigir. E o Cruzeiro tentando isso aí já no segundo tempo, já caminhando para o final do jogo, onde o Adilson fez algumas substituições e essas substituições eu vou comentar daqui a pouco na hora que a gente der a palavra para o Adilson Batista. E aí o Arthur, garoto que estreou também, entrevistei a mãe dele, vamos mostrar durante a semana. Né? Nossa, antes do jogo, né, Algonço? Já deu uma sorte ali, né? Encontrei com ela na minha periferia, conversei com ela um pouquinho, o Arthur também um jogador de valor, né? Muita força física, muita qualidade, gostei da atuação dele. E aí também passa por esse sistema de organização, né? O Valdir, que ontem foi vaiado pela torcida, esse lateral aí, né, garoto? Acho que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com os meninos, né? E eu acho que não é nem tanto culpa dele, não. Eu vi ele se deslocando muito, né? Saindo da função dele, muitas vezes, para salvar o time do Cruzeiro também. E aí o Fábio salvando e gente falando assim, a bola foi recuada, mas foi aquilo que o Fábio falou. Se ele cai pro outro lado, deslocou o Fábio e tal e etc. E aí eu vou dar mérito pro Vinícius Popó, porque no ano passado eu reclamei muito que o time do Cruzeiro, quando tinha pênalti ou tinha falta, sofria muito com esses rebotes. E agora ele ficou ligado, o time estava ligado, ele foi lá e tirou essa bola. E daqui a pouquinho, Adilson, depois da sua declaração, nós vamos descer o cacete aqui um pouquinho, viu, Então filho? fala, Adilson. Não estão cobrando, né? O Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, não é os 30 mil que estão aqui, às vezes vai um A, B ou C. Tem que entender o processo. No próximo dia 7 nós vamos completar 2 meses de trabalho. Nos primeiros 15 dias eu trabalhei com gente que não ia ficar. Eu rezei para os meninos perder a taça porque eu tinha necessidade de ter atleta. Chegaram alguns jogadores que o Cruzeiro tinha contrato. Houve indefinições, justiça, bid, estreia numa correria lá em Tupinambás com 5 jogadores que fizeram o primeiro jogo treino oficial. Nesses últimos 20 dias, 5 viagens desgastantes, né, e complicadas. Aí entra lesão, entra adaptação, o processo que preciso entender que tem que ter um pouquinho de calma e vão errar, faz parte do processo. Compreendo tudo isso, Adilson. Tudo isso, e nesse ponto eu defendo o time do Cruzeiro, defendo os meninos, os contratados, salvo o João Lucas, tá? E o Robertson. Acho que o Machado, até ontem eu coloquei que o Machado precisa ser afiado, mas acho que até insistindo um pouquinho, ele é uma boa peça para uma reposição nesse elenco aí. Agora, o que eu reclamo bastante, o que ontem, eu estou reclamando isso numa vitória, porque eu acho que com uma derrota cachapante, seria uma covardia fazer isso. Estou cobrando mediante uma vitória, tá? Eu acho que falta organização no time, porque o time ele entra e nos primeiros 10 minutos parece que vai tudo correr bem, depois vira uma bagunça danada, e isso é responsabilidade do treinador, independente de tudo isso que você falou. Você teve sim tempo para poder organizar o time, você teve semanas cheias para que você pudesse sentar, organizar, estruturar o time, formação tática, profundidade no time, e isso é independente de formação que você vai levar para campo, com 3 volantes, ou com meia, ou sem meia, ou usando centroavante ou não usando centroavante. Isso é independente disso. Organização, estrutura tática, porque chega o segundo tempo e você começa a fazer suas alterações, né? E quando você faz alterações, ontem nós terminamos o jogo com Caio Rosa, o Wellington Torrão, Marcelo Moreno, Maurício e... fugiu agora o nome do outro jogador, mas 5 jogadores na frente, né? E aí o que acontecia era tipo um time de peladas, estava buscando a vitória a qualquer custo. E eu acho que acima disso, você tem que dar uma organização para esse time, para quando chegar as peças que você acabou de falar agora, tem a possibilidade do Jean chegar, o Robinho pode encaixar nesse time. Segundo o Super Esportes, viu? superesportes.com.br já tá chegando, já tá fechado com o Jean. Perfeito. Viu, então, para essas peças quando chegarem e se ajustarem a esse time, eles terem uma organização, uma estrutura. E isso não passa por jogar bem ou jogar mal. Porque você pode jogar mal e você morrer abraçado com o que você acredita ser um padrão de jogo que você vai defender. E eu acho que o Cruzeiro está demorando demais a encontrar esse padrão, Adilson. Independente de inexperiência, de limitação técnica, isso é o treinador. O treinador, em determinados momentos, eu via a bola no setor do campo e via 5 jogadores do Cruzeiro em cima da bola. 5 jogadores, né? Isso é falta de organização. Eu tenho visto isso. A vida dá volta, né? Dá volta. Semana passada ele estava defendendo o Adilson no América.
Agora tá criticando o Adilson. Quando você falou dos 6 laterais, eu falei que o Adilson uma vez pôs 6 laterais no América, ninguém entendeu nada e falou que tava certo. Agora ele tá fazendo a confusão lá e tá errado. Confusão só no América que pode. O que eu falei na semana passada foi mediante a uma situação que tinha acontecido de ausência de jogador, que inclusive você naquela ocasião falou assim, olha, eu prefiro os meninos da base. Tá faltando jogador nessa função? Então vai na base, busca na base e tal. Ele tava sem opção. Mas o Adilson no Cruzeiro tá uma bagunça, coitado. Ele não tinha nem jogador pra mas não passa por isso que você falou. Não passa por isso. Você pode improvisar lateral, como o Mano Menezes fazia improvisando o Romero. Você podia improvisar, por exemplo, volante como zagueiro. Mas se você tiver uma organização tática, se você tiver uma estrutura preparada para que peças possam chegar e se encaixar, você não sofre muitas vezes como o time está sofrendo. Agora, Fael,